Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Luciana Loriato, sou perita médica legista e estou aqui numa parceria com a Bioforense Cursos e a Folha Dirigida para falar um pouquinho de medicina legal. Mas o que é medicina legal? Simplificando qualquer definição aí de livros, a medicina legal nada mais é que a parte da medicina destinada a esclarecer coisas para a justiça, fornecer elementos para que a justiça seja aplicada. Então ela tem essa função social muito importante, que é defender os interesses de uma sociedade, porque o juiz, o delegado, eles não possuem conhecimento de medicina para de repente julgar uma determinada situação ou determinado litígio. Então eles precisam de profissionais que esclareçam essas dúvidas para ele. E como que o legista fornece informações para a justiça? Através dos documentos médico-legais. E o que são os documentos médico-legais? Vamos começar pelo mais simples de todos, e vocês com certeza conhecem, que é o atestado médico. O atestado médico nada mais é que um relato simples de uma determinada situação de saúde de uma pessoa. Ele possui diversas finalidades e as principais eu vou falar agora. O primeiro de todos é o atestado administrativo, que ele é utilizado quando, por exemplo, eu sou um servidor público e eu preciso me ausentar do meu trabalho por motivos de saúde, né? Eu solicito ao meu médico assistente um atestado médico para justificar essa minha falta ao trabalho. Além do atestado administrativo, existe o atestado judiciário, que ele é utilizado, por exemplo, uma pessoa ela foi convocada por um juiz para prestar um esclarecimento, um depoimento no tribunal e ela precisa faltar por motivos médicos, Então ela solicita ao seu médico um atestado judiciário. E o último, que é o mais comum de todos, é o atestado oficioso, que nós utilizamos, por exemplo, para fins particulares. Uma pessoa gostaria de utilizar uma academia de ginástica. E essa academia de ginástica ela solicita um atestado das condições de saúde daquela pessoa. Ou, de repente, para utilizar uma piscina de um condomínio, e esse condomínio solicita um atestado médico. Então é o meio pelo qual o médico relata a situação de saúde ou de doença de uma pessoa. Um relato simplificado. O outro documento médico-legal, podemos assim dizer, é o depoimento médico-legal. De repente, um juiz gostaria que um médico fosse até um tribunal e fizesse um depoimento, prestasse um depoimento perante todos ali. Logicamente, esse depoimento vai ser reduzido a termo, ele vai ser escrito por um escrivão, por um auxiliar do juiz, e aquilo vai fazer parte daquele julgamento. Mas o que o médico foi até ali para fazer foi um depoimento oral, que também é um documento naquela situação. Outro documento médico-legal muito importante, poderia dizer que é o mais importante de todos, é o relatório médico-legal. Em Portugal, os legistas de lá, eu tenho alguns amigos em Portugal, eles chamam de relatório médico-legal. Aqui nós falamos mais laudo médico-legal. O laudo médico-legal, ele é formado basicamente por 6, ou dependendo de qual literatura, qual bibliografia que você está estudando, 6 ou 7 partes, Eu já vou explicar essa diferença aí para vocês. E a primeira delas é o preâmbulo. O preâmbulo, ele nada mais é que o cabeçalho daquele laudo. E o cabeçalho é uma coisa que identifica aquele documento. Então tem que conter lá Secretaria de Estado de Segurança, Polícia Civil daquele estado, Instituto Médico Legal, qual a cidade daquele Instituto Médico Legal onde a pessoa realizou aquela perícia que virou aquele laudo, que se tornou um laudo. Além disso, tem que conter o nome da pessoa que está sendo examinada, e isso consta no preâmbulo. Em algumas polícias civis, aí pelo Brasil,
consta o nome da autoridade que requisitou aquele exame dentro do preâmbulo. Além disso, consta a data, a hora onde o exame foi feito, dentre outras informações, como, por exemplo, o número do registro de ocorrência ao qual aquela perícia está atrelada. A segunda parte de um laudo médico-legal é o histórico, ou comemorativos, como a gente já viu aí em questões de prova. O histórico, ele nada mais é do que o relato, é a anamnese, como os médicos gostam de dizer, né? É a história que a pessoa está contando, né? Que foi agredida por um vizinho há 2 dias atrás e o vizinho utilizou uma faca ou utilizou uma cadeira para agredir. E aí, nesse campo, o legista transcreve tudo que aquela pessoa está relatando para ela. Não necessariamente o legista acredita que aquilo seja verdade, mas ele transcreve ali o que a pessoa está relatando. E ele deixa para botar a impressão dele nos campos seguintes, né? Mas no histórico a gente coloca ali o que a pessoa está relatando. Data da agressão, quem agrediu, como agrediu, se passou por hospital ou não, se de repente a pessoa está sendo examinada porque sofreu um acidente de carro e aí fraturou um membro, precisou ser operado, isso tudo a pessoa fala, a pessoa relata para o médico ali e o médico transcreve nesse campo. Um outro campo, que é o mais importante do laudo médico-legal, é a descrição. A descrição, ela é a parte onde o legista transcreve tudo o que ele viu naquele exame da pessoa. Todas as lesões, número de lesões, localização das lesões, cronologia, né, se é uma lesão que parece ser mais antiga, que parece ser mais recente, tamanho, características das lesões, né, se são lesões causadas por instrumento contundente, se são lesões causadas por instrumentos cortantes, se são lesões causadas por instrumentos perfurantes. A parte mais importante do laudo é a descrição, porque é ali que o legista exerce a função de perito dele, que tem uma expressão em latim que diz que o perito, a função dele é visum e repertum, é ver e reportar. Então é nessa parte da descrição que o legista ele tem que descrever com uma riqueza de detalhes tão grande, de forma que outra pessoa que leia o laudo dele consiga mentalizar a lesão que o legista viu naquele exame daquela pessoa. Ele consegue enxergar, mesmo sem estar com aquela pessoa que foi examinada na frente dele. Por isso que é a parte mais importante do laudo de exame médico legal. E depois que o legista faz o laudo dele, ele tem que concluir por alguma coisa, né? Ele faz a conclusão. O campo da conclusão é destinado ao legista escrever ali qual foi a impressão dele sobre aquele caso, né? Então, de repente, uma pessoa comparece ao Instituto Médico Legal relatando uma agressão e o legista conclui que aquilo que a pessoa está apresentando não tem relação com o que ele está mostrando ao legista. Essas coisas acontecem com bastante frequência. Então, ali na parte da conclusão, o legista expõe a impressão dele sobre aquela perícia. E ainda temos a parte da discussão. A parte da discussão é onde o legista ele pode tecer hipóteses diagnósticas, ele pode discutir mais alguma coisa que ele queira relatar no laudo dele. E por fim, temos a parte onde constam os quesitos feitos pela autoridade. E na sequência dos quesitos, vem as respostas aos quesitos, né? Por isso que em alguns livros existe informação de que o laudo é composto por 6 partes e tem outros livros que falam em 7 partes. Porque, na verdade, os quesitos eles já vêm seguidos das respostas aos quesitos. Então, é na parte final onde o legista escreve. Por exemplo, no laudo de necrópsia, ele escreve se houve a morte, qual foi a causa da morte. São perguntas nas quais ele tem que responder com resposta sucinta. Houve morte? Sim. Qual a causa da morte? De repente,
traumatismo crânioencefálico. Aí a terceira pergunta, qual o instrumento ou meio que causou aquela morte? E aí ele vai responder que aquele traumatismo ou foi por uma ação contundente, ou foi por um projetil de arma de fogo, né, que seria uma ação pérfido, contundente. Então, essas respostas aos quesitos vão fornecer as respostas que o delegado ou a autoridade judiciária, que o delegado de polícia, né, ou o juiz precisam para conduzir aquele caso. Né? Então, se num exame de corpo de delito de lesão corporal eu respondi no primeiro quesito que sim, houve ofensa à integridade física ou à saúde da pessoa, né? O delegado vai pegar ali o Código Penal, artigo 129, e ele vai responder, ele vai fazer a ligação, né, entre a minha resposta como médica legista e a tipificação da conduta daquela pessoa que agrediu a outra. Então, no cabeçalho do artigo 129, né, do Código Penal, está lá, né, ofender a integridade ou a corporal ou a saúde de alguém. Se o legista responde que encontrou ofensa à integridade, né, aquilo é uma resposta para o delegado. Sim, essa pessoa teve uma lesão, essa pessoa pode ter recebido uma agressão física. E lá, no primeiro parágrafo desse artigo 129 do Código Penal, está perguntando, né, se essa lesão resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se essa lesão resultou em debilidade, né, permanente de membro, sentido ou função. Isso tudo está no Código Penal e também está nos quesitos que o delegado faz para o legista. Então, o delegado vai ler a resposta do médico legista e vai atribuir tanto a tipificação do crime como as qualificadoras, né? Então, se lá no cabeçalho, no caput do artigo 129 do Código Penal, que seria uma lesão corporal leve, dependendo do que o legista responda no segundo, no terceiro, quarto quesitos em diante, aquela lesão corporal existente deixaria de ser uma lesão corporal leve para caracterizar, de repente, uma lesão corporal grave ou, pela doutrina, até mesmo uma lesão corporal gravíssima. Então, o laudo do legista, ele fornece subsídios para a autoridade, no caso para o delegado de polícia, responder, né? Primeiro de tudo, se houve a lesão corporal e, na sequência, a gravidade dessa lesão corporal. E, encerrando os documentos médico-legais, né? Como eu falei a vocês, perguntinha de prova, né? A parte mais importante do laudo é a descrição, porque nela o legista vai fornecer todas as informações necessárias a você entender quais eram aquelas lesões. E aí a gente tem mais um documento médico-legal. Às vezes a autoridade ela fica em dúvida em alguma coisa que o legista escreveu no laudo, de repente houve uma controvérsia, apareceu um fato novo, ou só uma dúvida mesmo, aí fazem uma consulta médico-legal ao legista. E o legista responde essa consulta por meio de um parecer médico-legal. No parecer médico-legal, o legista vai sanar esses questionamentos feitos pela autoridade, vai tirar essas dúvidas enviadas, né, pela autoridade, e por conta disso, a parte mais importante do parecer médico-legal não é mais a descrição, né, porque ele não está reexaminando a pessoa, ele não está vendo de novo aquelas lesões, ele está respondendo em cima de um laudo anterior. Então, a parte mais importante de um parecer médico-legal é a discussão que esse legista faz sobre esse laudo. Então, a gente já aprendeu aqui, né, o atestado médico, o depoimento oral, o laudo. Importante lembrar que o auto nada mais é do que o laudo quando ele é falado, quando ele é realizado ao mesmo tempo em que o escrivão reduz ele a termo, né? Muitas vezes surge essa dúvida do que seria o auto de exame de corpo de delito, e ele é nada mais do que o laudo feito na hora e transcrito pelo escrivão.
além do laudo que nós já falamos também do parecer médico legal, né? Tem por último a declaração de óbito. A declaração de óbito, ela é um formulário oficial, né? Ele é o único no Brasil inteiro e ele tem finalidade estatística. Ele serve para o médico dizer a causa da morte daquela pessoa, né? Aí a família leva aquela declaração de óbito para um cartório e o cartório faz o assentamento daquela declaração e entrega para a família a certidão de óbito. Então são coisas diferentes, a declaração de óbito da certidão de óbito, né? A declaração de óbito é um documento fornecido pelo médico e a certidão de óbito é um documento fornecido pelo cartório. A declaração ela tem essa finalidade, como eu falei, estatística, né, epidemiológica, né, apenas para as secretarias municipais de saúde conseguirem entender as causas de morte daquela população, estudar o número de que aquela população morre e conseguir realizar políticas de saúde pública para diminuir determinadas causas de morte que poderiam ser evitadas. Então, mortes por ausência de saneamento básico, por exemplo, poderiam ser diminuídas apenas com saneamento básico. Então, sabendo do que a população está morrendo, né, o município consegue desviar recurso de um determinado lugar para outro. Então, essa é a função principal da declaração de óbito fornecida pelo médico. Então, esses foram os documentos médico-legais. Espero ter passado para vocês as informações mais importantes e a gente se vê na próxima. Até lá!